Olá, caros alunos, caras alunas, estamos aqui para prosseguir com o nosso estudo que iniciamos no domingo passado a respeito da carta de Paulo aos Romanos, né? Iniciamos no domingo passado, desenvolvemos até o capítulo 4. Hoje nós pretendemos trabalhar o capítulo 5, tá bem? Antes vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos por esta oportunidade de prosseguirmos com esse estudo. Pedimos perdão por nossas limitações, limitações de todas as formas, mas que o Senhor, na tua misericórdia, no poder do Espírito Santo, nos reveste, nos capacita. Aquilo, Senhor, tudo que for falado possa estar edificando a todos, ó Deus, para crescimento, para salvação, para edificação da igreja, edificação de todos aqueles que estiverem nos ouvindo. E, ó Deus, que cada palavra que sair da nossa boca não seja a nossa, Pai, mas seja a tua e aprovada por ti mesmo. Eu oro e peço no nome de Jesus e agradeço por tudo. Amém, Senhor. Então, nós continuamos então trabalhando com a carta de Paulo, baseados, como dissemos, na Bíblia, com anotações de Charles Caldwell, também com a Bíblia, com anotações de Scofield, também com a Bíblia cujo nome é Desafios para o Homem, né? Com comentários, trabalhando também este autor, Stott, né? Stott, e com esse livro que ele chama A Mensagem aos Romanos, e também recebemos por mãos da Shirley, né? Nossa irmã querida aqui conosco, um livro cujo título é Romanos, Notas Explicativas, de João Wesley, né? E que vem enriquecer muito e dar um apoio, um respaldo, né, para nosso estudo desses dias, tá bem? Esse estudo está iniciando comigo, eu pretendo ir até o capítulo 8, depois a Silvana assume a condução da classe a partir dos capítulos seguintes, do 9 até ao 16. Tudo bem? Então, meus irmãos, alguma dúvida, alguma questão que possa ser novamente esclarecida? Então, nós temos o recurso dos vídeos que todos receberam, também os irmãos que não são de nossa classe, mas podem estar acompanhando no Facebook da igreja, no YouTube, né? Então, não há necessidade que fiquemos recordando muitas coisas por causa do nosso tempo de vídeo, né? Contudo, a título mesmo de recomeço, nós lembramos então que nós vimos no domingo passado as doutrinas que são chamadas de fundamentais para a nossa fé, para a fé cristã. Então, assim, nós vimos a revelação natural, que é a doutrina de que nós podemos crer em Deus vendo em sua criação, como diz o Salmo, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, podemos ver Deus nas suas obras, na sua criação gloriosa do universo, né? Também a doutrina da universalidade do pecado, que é a crença que nós temos de que o pecado, a partir de Adão, entrou em toda a humanidade. Então, quem pecou não foi somente Adão, todos nós somos pecadores diante de Deus. Através dele entrou o pecado em toda a geração, toda a humanidade, né? Também a doutrina central para mim, aqui na Carta aos Romanos, que é a justificação, a doutrina da justificação. Deus nos justifica por Jesus,
não somos justos, mas somos então justificados. A doutrina da propiciação, que é a propiciação no sangue de Jesus, não é? Sacrifício já prefigurado em todo o Velho Testamento, no sacrifício dos animais, não é? E no sangue, então já prefigurando, prevendo o sacrifício vicário, né, de Jesus, que viria e morreria em nosso lugar, não é? E morreria e ressuscitaria por nossa salvação e por nossa justificação, não é? E assim não estaria satisfazendo a um Deus vingativo, né? Mas estaria dando a esse Deus justo, santo, que ama o pecador, mas não pode tolerar, aceitar o pecado, né? Dando a ele condições para que ele então exercesse a sua justiça, mas com misericórdia e com graça em favor de todos nós, aqueles que creram, né? E que crerem, tá certo? E por fim falamos da fé, né? E aí, a propósito, nós estamos vendo o capítulo 4. E o capítulo 4, Paulo vai evidenciar a figura, a vida, né? O episódio da vida de... Os episódios, né, da vida de Abraão, descritos lá em Gênesis, não é? E aí nós encerramos o vídeo passado, a aula passada, justamente dizendo isso, que o texto, né, vai dizer lá no versículo 2 do capítulo 4, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus, né? Então, Paulo quer colocar aqui, e ele coloca, e lá em Gênesis está escrito, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Paulo retoma este episódio para defender aqui a sua tese da doutrina da justificação pela fé, não é? E aí, e mais ele vai dizer lá no versículo 23, né? E não somente por causa dele, Abraão, né? Está isso escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então é onde nós fechamos a aula passada dizendo que Abraão não foi justificado porque ele se levantou e saiu da sua terra para ir para uma terra que ele não sabia qual era, né? Nem tampouco porque ele obedeceu a Deus quando este lhe pediu seu filho em sacrifício, embora depois Deus não tenha aceito nem consumado este pedido que ele fez, havia feito Abraão para prová-lo. Justamente por isso, né? Abraão creu e ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar até, não é, se necessário naquele momento, não é, a vida do seu filho Isaque, porque Deus havia prometido para ele. Então, Abraão foi justificado por fé. Bem, mas eu queria, antes de continuar com essas considerações ainda, né, a respeito do que foi falado no domingo passado, eu gostaria de ler Hebreus, a carta aos Hebreus, o capítulo 9, né? O capítulo 9, lá no versículo 11 até o 15. Eu acredito que ele vai acrescentar muito, enriquecer muito. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer,
não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos Santos dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno e a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nossa aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Né? Maravilhoso texto aos Hebreus, né? Que eu senti que era muito importante, não é? Que nós trouxéssemos aqui para esse momento em que nós estamos falando sobre a fé no sacrifício, na eficácia do sacrifício, né? E por isso mesmo, ao morrer na cruz, ele diz: está consumado. Né? Feito isso, né, meus irmãos, nós podemos prosseguir agora pensando mais objetivamente mesmo no capítulo 5, né? O capítulo 5, na sua primeira parte, acredito que até o versículo 11, né, nós vamos encontrar o que Caldwell chama de benefícios da justiça e que Stott vai chamar de as consequências da justificação. É a mesma coisa. Benefícios da justiça, consequências da justificação. É assim, nós vamos ver nessa primeira parte do capítulo 5, analisando, né, os versículos, nós vamos podendo garimpar, não é, esses conceitos que eles chamam, então, os teóricos, né, aqui colocam como benefícios da justiça ou como consequências, né, da justificação. E que nós vamos então poder no dia de hoje pensarmos um pouco, né, e refletirmos um pouco, né. Eu gostaria de antes também considerar uma fala de Wesley. Wesley, ele, a propósito desse capítulo 5, ele vai dizer lá no, por causa do versículo 1 do capítulo 5, né, que inicia assim: justificados, pois, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, né? Então ele diz que essa introdução, justificados, pois, para ele soa como uma súmula, um fechamento, vamos dizer assim, para os capítulos anteriores, que vinham falando do reconhecimento do pecado, da nossa indignidade por causa do pecado, e aí nos apresentando o Deus amoroso que vem em socorro do homem, né? E aí a doutrina da justificação, a propiciação do sangue de Jesus e a salvação pela fé. Então, aí ele começa o capítulo 5, Paulo, né? Justificados, pois, então, tendo visto isso, estando justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. Então, Wesley considera isso como um grande fechamento, uma súmula para os capítulos anteriores, né? E aliás, ele diz assim, que tenhamos paz com Deus, mas não só paz, né? Tenhamos paz, tenhamos amor, tenhamos esperança, tenhamos poder sobre o pecado, né? E ele diz que, na verdade, isso tudo vai ser o conteúdo que vai ser desenvolvido justamente no capítulo 5, no 6, no 7 e no 8, não é?
como que os resultados mesmo, né, dessa entrega, desse encontro, dessa aceitação da graça de Deus em Jesus, tá certo? Então, são os resultados, né? Vamos em frente, então. Então, a propósito dessas consequências, nós vamos estar analisando 6 delas, né? À luz do texto e também à luz do que anota, do que expõe Caldwell, né? Desculpe, não é Caldwell, é Stott, né? Então, Stott chama de consequências, consequências da justificação. Bom, então, dito isso, vamos em frente. No versículo 1 do capítulo 5, então, como nós já citamos, diz: temos paz com Deus. Então, vamos dizer assim: primeiramente, né? Primeiramente, o grande resultado dessa justificação é a paz. E aí Stott, né, faz questão de comentar isso. Não essa paz que o mundo dá ou que o mundo busca, né? Paz nas finanças, paz na produção, paz na prosperidade, paz nos resultados econômicos, produtivos, industriais, seja o que for, rurais, agrícolas, saúde, educação, né? Paz que eles buscam nas grandes reuniões, os governos, da ONU, do Mercado Comum Europeu, do G20, no Mercosul. Aqui Paulo está se referindo àquela paz pessoal que eu encontro por causa da minha salvação, da minha restauração, da restauração da amizade de Deus comigo e minha com Deus, não é? Então, é essa paz que é falada aqui, não é? A paz que é consequência da minha reconciliação com o meu Deus, com o meu Criador. É como se eu estivesse voltando para casa, percebendo, né? É voltando para o meu Pai. É o que é revelado na parábola do filho pródigo, né? A paz de estar em casa, de estar em família, novamente, na família de Deus. O outro texto que nós queremos comentar agora está no versículo 2 aí do capítulo 5, né? Na primeira parte, Paulo vai dizer: estamos firmes na graça. Estamos firmes na graça. Firmes na graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. Não pelos nossos méritos, mas por sua misericórdia e por sua justiça concretizada na pessoa de nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus, então, nesse seu favor, Ele nos trouxe para a sua esfera de graça. É como nós estivéssemos agora adentrado ao templo de Deus e lá permanecido firmes, sem mais sairmos de lá. Como diz o texto, quem habitará, né, o santo monte do Senhor? Quem entrará no seu santuário, não é? Então, pela graça, Deus nos trouxe. O texto bíblico diz também, nos trouxe, né, do reino das trevas para o reino da sua luz, né? E lá nós estamos firmes. Então, essa é a segunda consequência daqueles que são justificados, estão agora na esfera, no templo de Deus, no monte do Senhor. Ainda no versículo 2, na segunda parte, vai dizer assim: nos gloriamos na esperança. Que esperança é essa? É uma esperança no sentido de uma expectativa confiante, né? Uma expectativa confiante que nos traz segurança. Então,
Então, nos gloriamos nessa esperança, nos regozijamos, nos descansamos, nos alegramos, descansamos, né? Não essa esperança corriqueira do dia a dia, né? Que a gente às vezes fala, no fim tudo dá certo. Ou então, hoje eu estou com esperança que chova, porque eu estou com muito calor, essa seca, a plantação está precisando de chuva, tenho esperança que vai chover hoje. Né? Ou então eu tenho esperança de ser promovido no meu emprego, estou cansado dessa função, gostaria de ganhar mais, né? Então é muito mais, é uma esperança da glória de Deus, né? Então, o comentário aqui que a gente precisa fazer é esse. Não que a glória do Senhor já não tenha sido manifestada, não é? Na pessoa de Jesus, como diz João lá no capítulo 1 do Evangelho, né? Versículo 14. Ele vai dizer, e o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, foi vista a glória do Senhor na sua morte, a glória na ressurreição, né? Então, vamos dizer, em parte já vimos a glória de Deus sendo manifestada nas palavras, no Evangelho. Mas uma coisa é certa, naquele dia, no dia do Senhor, é como se a cortina vai ser erguida, vai ser levantada e nós vamos então desvendar a plenitude da glória de Deus. E mais, com a volta de Jesus, nós vamos ser transformados na sua glória também, né? Nós vamos receber um corpo glorioso. Então, é essa esperança que Paulo está citando aqui, e é essa esperança que é uma consequência na vida, no espírito de todos aqueles que creram, né? E que confiam na justificação pela fé. A outra consequência que é colocada agora, lá do versículo 3 ao 8, é que Paulo diz assim: nos gloriamos nas tribulações, né? Então, meus irmãos, tribulações aqui é muito mais do que as aflições nossas terrenas, naturais, que são muito difíceis de enfrentar, não é? Aflição por insegurança no emprego, aflições na criação dos filhos, no seu futuro, aflições, às vezes por um desemprego, etc, etc, aflição pela saúde. Mas aqui Paulo está referindo-se às tribulações às quais o povo de Deus está sujeito por causa da justiça, né? Então nós sabemos que o povo de Deus nos dias nossos de hoje estão sendo perseguidos por causa da sua fé. E, entre aspas, infelizmente, ou não, né? O Brasil também começa a perceber, nós aqui no Brasil, uma perseguição muito sutil ainda para aqueles que creem no Evangelho e na Palavra de Deus, não é? E sentimos que estamos sendo, de certa forma, já discriminados por causa da nossa fé. Então, é essa perseguição que foi ferrenha na igreja primitiva, né? Como Jesus diz lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E ele vai continuar, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, é ser perseguido por causa da nossa fé. É nesse sentido e que a igreja primitiva soube muito bem o que era, né, ser perseguido por causa da fé. Pagaram com as suas próprias vidas. Vamos prosseguir, né, meus irmãos? Ainda é interessante lembrar que nós, nesses momentos de tribulação, podemos nos gloriar, sabendo que por trás deste momento, né, de dificuldade está um Deus, uma racionalidade divina que tem o controle de tudo em suas mãos.
prosseguindo, né? Agora nos versículos 9 e 10. 9 e 10. Seremos salvos por Cristo, né? É interessante porque Paulo usa agora o verbo no futuro, seremos salvos. Ora, alguém diria, mas nós já não estamos salvos por causa da nossa fé na justificação pelo sacrifício de Jesus? Não é isso que está sendo falado? Sim, mas uma coisa é certa, essa salvação vai ser plena naquele dia, né, da redenção final, né, nossa, em que seremos glorificados, santificados, na fala de Wesley, né? Santificados e glorificados naquele dia, porque ainda, meus irmãos, já somos salvos pela fé, mas ainda estamos confinados a esse corpo onde habita o pecado, né? E naquele dia seremos libertos de uma forma plena desse corpo do pecado, não é? E teremos um corpo glorificado com Cristo e seremos finalmente, não é, isentos do julgamento, livres do juízo da ira de Deus. E mais, né? Participaremos, compartilharemos de uma forma plena da ressurreição de Jesus, né? É como vai ser descrito lá no capítulo 8, já adiantando um pouquinho, no versículo 11. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. E, finalmente, a sexta consequência que advém de nossa justificação pela fé em Cristo Jesus está lá no versículo 11. Nos gloriamos em Deus. Nos gloriamos é bem diferente de nos orgulhamos, né? Nos envaidecemos, como se nós fôssemos privilegiados por Deus ser nosso amigo, né? E nós então nos orgulhássemos disso. Mas no sentido de nos alegramos, nos rejubilamos no nosso espírito por aquilo que Deus fez por nós. É assim, é uma exultação cristã, mas que se baseia, a princípio, num tímido reconhecimento de que nós não temos direito, não temos mérito algum, né? Depois aí vem para um momento em que nós nos maravilhamos pela misericórdia de Deus, por Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E finalmente, não é, essa exultação cristã termina com uma humilde confiança de que ele há de completar a obra, a boa obra que ele iniciou em nós. Percebe, meus irmãos, todo o processo de salvação e de santificação. Vamos continuar refletindo nesse texto, né? Agora, a partir, já estamos indo para a conclusão da aula de hoje, né, meus irmãos? O capítulo 5, agora no versículo 12 ao 21, não é? 21, Paulo, prosseguindo, não é? As suas reflexões sobre a justiça de Deus, né? Ele vai abordar o que nós chamamos de doutrina do pecado original, né? E para isso ele vai voltar a falar do pecado que entrou na humanidade através de Adão. E ele então evoca, né, a pessoa de Adão no versículo mais específico no 14, né? Embora já no 12 ele já está falando, né? Ele já está falando a respeito do assunto. Ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
né? Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ele vai prosseguir depois no 18. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E mais, ele conclui no versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Não é? Eu gostaria, nesse contexto aqui, de estar indo lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 15, versículo 45. Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Não é? Então vejam que Paulo contrasta aqui nesse texto do capítulo 5, do 12 ao 21 de Romanos. Ele faz um contraste entre a morte que nós herdamos em Adão com a vida que nós agora herdamos em Cristo, né? Então Adão, o primeiro Adão pecou e através dele entrou a morte, e agora Cristo, o segundo Adão, não é? Através dele vem uma geração, uma nova geração, a geração de uma nova humanidade, a geração do povo de Deus, não é? Uma nova comunidade gerada em Cristo, agora vivendo os benefícios da justiça de Deus em Cristo. Tá bem? Meus irmãos, nós podemos então parar por hoje aqui. O nosso vídeo já está adiantado e nós continuamos a partir do capítulo 6 na nossa próxima aula. Que Deus nos abençoe. Amém.